Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da Palavra de Deus. E hoje nós estamos, é o segundo capítulo da nossa série aqui de 13 capítulos, aqui online, aqui juntamente com nossos amigos aqui, o Leonardo e a Lígia, que se puseram aqui a conversar um pouco, né, sobre o que o guia vem discutindo essa semana, vem apresentando essa semana. E antes da gente iniciar, gostaria de pedir que o Leonardo fizesse uma breve oração aí para pedir a presença de Deus nesse estudo, neste momento. Olá, então vamos orar. Vamos. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, rogamos as Tuas bênçãos mais uma vez, porque vamos estudar um pouquinho da Tua vontade, Tua mensagem, e que esse estudo seja para crescermos e desenvolvermos como seres humanos, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Esteja com cada um que esteja ouvindo, presenciando este estudo, que o Senhor possa tocá-los, abençoá-los mais e mais em suas vidas. Abençoe, em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém. Obrigado, Léo. Bem, é um estudo um pouco diferente, né? Nós não estamos presencialmente. Todo sábado, né, nos reunimos na Home Church, mas devido a essa quarentena, né, referente ao vírus, né, nós estamos estudando e discutindo o guia online. Mas antes de a gente começar, fica aqui o hashtag Fica em Casa, tá? Que o mais importante é a gente se prevenir, né, do vírus aí neste período, principalmente os idosos, né, que é difícil, né, ficar em casa, mas vamos ficar em casa até passar esse tempo. Daqui a pouco a gente vai poder se abraçar de novo, poder se encontrar de novo. Então, mas agora é importante a gente ficar em casa para preservar a nossa saúde, tá bom? Bem, iniciando o nosso estudo, o tema hoje é origem e natureza da Bíblia. Nós, como cristãos, nós acreditamos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a revelação de Deus. E a maneira como nós vemos e compreendemos a Bíblia é muito importante e impacta grandemente, né, na nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia, será que seria uma heresia a gente falar que a Bíblia é igual, mas é diferente também? É igual porque aos outros livros, né? Porque são seres humanos que escreveram. Então todos os livros são escritos por seres humanos. Mas também ela é diferente, né? De alguma forma ela é diferente do que os outros livros. E a forma também de você estudar a Bíblia também é diferente de um livro de filosofia, de um livro de física, um livro de matemática. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso agora. Então, e ali irão discorrer sobre alguns assuntos que nós vamos perguntar aqui, e com certeza vai ser um momento assim, bem interessante a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Nós sabemos que Deus se revela para nós de várias formas, né? E nós acreditamos também que a Bíblia, como a Bíblia própria diz, que é a revelação de Deus através de sua palavra. Mas a gente sabe que tem uma diferença entre inspiração e revelação. Normalmente a gente fala, a Bíblia foi inspirada, foi escrita através de homens que foram inspirados por Deus. Mas também nós temos a parte da revelação de Deus, né? Vocês poderiam discorrer um pouco qual é essa diferença entre inspiração, revelação? Como é que a gente pode distinguir isso, né, dentro da Bíblia, né? Olá, pessoal, né? Eu não posso falar boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, porque depende do horário que as pessoas vão ver. Mas espero que a gente consiga discorrer um pouquinho sobre esses assuntos. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente falar, se alguma coisa não ficar claro, pode escrever nos comentários, que à medida que nós formos lendo, nós vamos respondendo também.
O Alisson comentou algo interessante, e eu acredito que Deus tem algumas formas de se revelar, né? Eu acredito que existem 4 formas que Deus mais se revela, né? Uma delas é através da natureza, a outra é através de sonhos, como ele se revelou, deu sonhos a muitos personagens da Bíblia, também através de pessoas, né, que são os profetas, e o principal é a Bíblia. E eu acho que quando a gente fala um pouquinho sobre Bíblia, vem um vocábulo muito usado entre o meio cristão, que é inspiração e revelação. E que às vezes se confunde muito o que é inspiração, o que é revelação, né? E eu fui procurar a origem da palavra revelação. E a gente vê que ela veio do latim, né? E de forma mais simples, que significa, né? A tradução é tirar um véu, né? Tirar aquilo que está coberto ou que está obscuro, né? E a gente sabe que a palavra de Deus é uma revelação. Toda a palavra de Deus é revelação. Então, todo esse material revelado por Deus foi juntado, né? Ele se tornou junto e foi transcorrido em forma inspirada. Ou seja, Deus se revelou aquilo que ele é, né? Com os planos dele, o que ele é, o que ele fez, o que ele faria pela humanidade. E todo esse material revelado, ele foi inspirado por Deus através de homens, né? Esse material revelado, ele é registrado em forma inspirada. Não sei se eu fiquei claro em relação a isso. Mas através da ação do Espírito Santo, né? Ele possibilitou os homens transcorrerem todo o material revelado por Deus. Não sei se chegou a ficar claro. E eu também só para acrescentar aí, eu gosto de lembrar assim que Deus no princípio, olha só que interessante, Deus no princípio ele se fez presente, né? E como foi abordado anteriormente, a nossa maneira de estudar ou ler a Bíblia hoje, temos que ter e ver com uma percepção diferente, já com a aceitação de ser divino, de Deus real, de Deus existencial, né? Porque aí me faz compreender muitas coisas, por exemplo, a presença de Deus inicialmente e posteriormente uma forma escrita, revelada para outros que não tiveram como os nossos primeiros pais, a presença de Deus, né? Então se faz revelar para outros essa presença, essa existência de Deus para pessoas posteriores, aqueles que tiveram contato com a escrita depois, né? E com o decorrer, com a história, mas essencialmente com a escrita, né? Então, revelado também nessa forma de, como você mencionou, né? Se fez conhecer, né? E o inspirado, se você me permite, o inspirado é muito interessante. Se você escuta, se você tem conhecimento, se você entende, você você vai ler, vai se aprofundar um pouco mais, e aí você tem a inspiração, a parte onde Deus fala contigo, o Espírito Santo trabalha com você, e você relata. E o que aconteceu muitas vezes, né? Jeremias e alguns outros profetas, Lucas também, quando faz um estudo detalhado, quando ele faz um aprofundamento, ele junta e aí ele faz um parecer de algo mais aprofundado. Lucas escreve, também fala isso também. Então a inspiração entra pelo trabalho de você conhecer um pouco, se aprofundar um pouco, e inspirado, o Espírito Santo permite que profetas, escritores, eles escrevem e relatam, né? Pelo lado inspirador, né? Participação do Espírito Santo. Sim. E é interessante que quando a gente pega, assim, no contexto de Bíblia, né? A Bíblia foi escrita entre o seu começo e fim, mais ou menos de 1.600 anos, né? E quantas coisas não acontecem, não mudam nesses 1.600 anos, né? E a Bíblia
se você lê de Gênesis, Apocalipse, ela não é em momento nenhum controversa, né? Ela tem uma unidade na sua mensagem. Então, realmente a gente vê que a inspiração é algo muito maior, né? Veio de alguém muito maior, porque são tantas gerações, tantas mudanças, e a Bíblia ainda assim não se contradiz, né? E ela continua se mantendo única, né, na sua mensagem. E realmente é ação do Espírito Santo. Né? Sim, sim. E é interessante que eu estava dando uma olhada, que a palavra inspiração, né, que veio da palavra originária, né, ela significava expirar, passar o sopro, né, sair o sopro e repassar aquele sopro para outra pessoa. E não sei onde se perdeu na linguagem portuguesa, que hoje a gente fala inspirar, a gente lembra puxar o ar, né? Então ela é o contrário, né? Seria inspirar, mas eu acho que o termo originalmente falando foi isso mesmo, Deus assoprou ali para o profeta, né? A mensagem que ele queria repassar, mas não tirando a linguagem da época em que o profeta estava inserido, né? O seu conhecimento tanto cultural, conhecimento de estudo realmente. Você percebe os evangelhos, né, nos 4, você percebe que a essência é a mesma, mas a linguagem muitas vezes é diferente, né? Às vezes tem o Lucas que era mais culto, né? Então ele traz uma linguagem mais rebuscada, com mais detalhes, diferente talvez de outro, né? Pedro, por exemplo, né? Diferente de outro, do João, por exemplo, diferente de outro livro do Evangelho, né? Então a gente percebe que Deus não tirou essa essência que é o homem que escreveu, né? Tirou aquela cultura em que ele estava inserido naquele momento e o conhecimento que ele tinha, mas a essência é a mesma, né? E outro ponto interessante, né, que é a próxima pergunta que eu já queria linkar com vocês, por que será que Deus resolveu colocar em palavras, né, isso? Não foi alguma coisa que foi passando oralmente, né, de pai para filho ali, como era feito, né, no princípio, mas em algum momento ele falou assim, não, eu quero que isso seja escrito em palavras, porque eu acho que isso vai ser mais interessante, ou as pessoas não vão esquecer. Será que é esse o motivo que Deus resolveu colocar em palavras a Bíblia, né? Eu acredito que esse é o fator principal, que não haja esquecimento. Por exemplo, só um paralelo, né? Atualmente a gente, se vai querer fazer uma receita simples de bolo, de fazer, vou pegar a receita para ver detalhes, para não cair no esquecimento. Eu lembro, esqueci como que fazia, tal. Mas assim, esse é um paralelo, né, do não esquecimento. Por quê? Porque a gente vê até mesmo com o decorrer da história, né, um povo cativo, sendo escravos, tendo já sem um norte, né, digamos assim, por muito tempo escravizado, e aí entra o personagem já orientado por Deus para que, olha, vamos escrever, vamos, né, eu estou falando assim de uma maneira para que entenda a importância de que não se esquecesse, que não se caísse em esquecimento, entendeu? Uhum. Legal. Eu acho também até para tornar a mensagem mais fidedigna, né, e de confiança. Eu acho que desde do Éden, né, a capacidade do ser humano de intelectual, acho que diminuiu muito, né, como nós viemos degradando ao longo dos anos, né, desde o Éden, eu sabia que nossa capacidade mental não seria a mesma de Adão ou dos filhos de Adão, né, então a questão não só do esquecimento, mas também de tornar a mensagem um pouquinho mais confiável. Quando eu estava lendo sobre isso durante a semana, me lembrou muito aquela brincadeira que a gente brinca quando é criança de telefone infantil. Que a gente começa falando A e na 10ª pessoa a frase mensagem é toda alterada. Tá toda torta, né? Imagina se a gente dependesse da Bíblia, passando ao longo aí de, vamos pensar, 3.000, 2.000 anos, né? Imagina o que poderia estar chegando para a gente hoje, né? Então,
será que a gente confiaria realmente na geração passada e anterior? E eu acho que, não sei, né, a gente acho que se questionaria mais. Então, talvez a palavra escrita, ainda mais que nós temos os manuscritos do Mar Morto, tem a ciência comprovando que são documentos muito antigos, né? Então, acho que torna a mensagem confiável. Sim, além do fator confiança, hoje, para a gente, né, por exemplo, onde pode ter alcance de bilhões de pessoas, olha só, e ao mesmo tempo, e simultâneo, e está escrito, está de certa forma bem, talvez alcançou o objetivo, digamos assim, né? Naquele tempo onde inicialmente um povo talvez não tivesse acesso à leitura em si, mas aquele outro pode ser capaz de ler né? E o outro simplesmente escutar, porém escutar e gravar e ter e ao mesmo tempo se beneficiar, né, das bênçãos nesse caso. E hoje você vê né, também é possível, também tem esse quadro, mas eu acho que se inverteu num contexto contemporâneo onde todos têm acesso à leitura, né, na sua grande maioria acesso à leitura, chega fácil e pode ter, né, é isso que eu quero dizer, acesso. Sim, sim. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, né? Como nós precisamos interpretar a Bíblia, né? Qual é a melhor forma de nós fazermos isso, né, hoje? Porque nós podemos ter basicamente 3 formas, né? Tentando adivinhar a intenção do escritor, né? Só que hoje não é possível, né? Porque o escritor já está morto. Quem escreveu o livro da Bíblia já está morto. A gente não pode adivinhar qual a intenção dele. Outra opção seria a gente tentar colocar as nossas visões naquele texto, né? Aquilo que a gente acha que é o correto naquele texto. E outra forma seria interpretar o texto pelo texto, né? Pelo que está escrito na Bíblia. Qual vocês acham que seria a melhor forma de fazer isso, né? Interpretar a Bíblia, né? Qual que seria, para que fique o mais fidedigno possível, a interpretação do texto, né? Assim, Alisson, eu acredito que a Bíblia, na verdade, a gente tem que estudar a Bíblia como um todo, né? A gente nunca pode ler um texto isolado, porque muitas vezes tem alguns textos que eu preciso ler um texto do Antigo, um texto do Novo, para eu poder entender o contexto e o que eles estão falando ali, né? A gente sabe que existem vários textos na Bíblia que já geram muitas polêmicas, né? Justamente porque a gente tira ele do contexto, tira ele das palavras, do contexto, assim, da época, inclusive, do cultural também, né? E é mal interpretado. Então, eu acho que a escritura, ela mesma se responde. Eu acho que a gente tem outros materiais que nos ajudam a entender certos textos, mas acho que a própria Bíblia se responde. Mas a gente precisa encontrar respostas na própria Bíblia. Sim, justamente. Também penso dessa forma e acredito que, por exemplo, com uma quantidade enorme inclusive, denominações, se houver interpretação de né, cada um. Se eu olhar lá que o sangue de Cristo é vermelho, mas por que eu acho que não é vermelho? Eu acho que é isso. Eu acho que... Então, ficar no achismo, né, sendo assim, a gente vai ter inúmeras interpretações. O que é incrível, olha só, não é um livro de romance, isso é fantástico, né? A gente estudou semana passada a sua composição e o cuidado de Deus durante toda a história por diferentes escritores, pessoas, culturas diferentes, onde se fala, por exemplo, da união da igreja. Um comenta também sobre a união da igreja, sobre a vida do Messias, outro também. Então há um sincronismo e é importante então que essa interpretação seja feita pela própria Bíblia, a Bíblia deixando a Bíblia, deixando os textos se explicarem, né? Textos mais difíceis, por exemplo, que não deixa então a parábola ser por cima, por exemplo, de um texto mais direto, né?
Então, que haja uma junção para que interprete melhor a ideia e ela seja, assim, de forma estudada, como já dito, fidedignamente, aí os travas-línguas aí. Hoje é o dia das travas-línguas, né? Mas assim, eu acho... Em conta que assim, a Bíblia não é um livro de história, como o Léo disse, de romance. Ele é um livro de estudo, né? Se nós pegarmos somente Daniel ou somente Apocalipse, não vamos entender, porque um complementa o outro, né? Não tem um sem o outro, né? São textos escritos isoladamente, em épocas diferentes, mas que um complementa o outro. Então, assim, se eu pegar a Bíblia, eu ler do começo ao fim, sem um propósito de estudo, com certeza muita coisa vai passar batido, né? Muita coisa eu não vou conseguir entender. Porque justamente as respostas estão ali, mas eu tenho que estudar, né? E ninguém estuda só lendo. A gente procura, a gente marca, a gente vai no texto, a gente procure o significado daquilo, né? Realmente a Bíblia é um livro de estudo. E se você me permite aí, Alisson, só para falar, né, é sobre essa importância do estudo da Bíblia. É tão importante que há essa maneira de forma comparativa entre Cristo e Escritura. Cristo, se você olhar, né, o Filho de Deus que veio, que tem um propósito de salvação e vida eterna para a sua criação, né? Você exerce o quê? Uma fé nisso tudo. E a mesma coisa a Escritura. Você exerce uma fé nas Escrituras onde ela relata sobre o Cristo em si. Então, uma forma bem simples, né? De forma comparativa, a importância de um estudo minucioso, detalhado talvez, mas sério em comparação e deixar que ela se explique, né? Isso que eu queria só. E eu acho, assim, um ponto também importante para a gente colocar, que para estudar a Bíblia a gente tem que ter fé. Sim. Porque nós temos que ter fé porque muitas vezes são coisas que aconteceram no passado, né? A maioria das coisas aconteceram no passado. Sei lá, Adão e Eva, dilúvio, você vê vários eventos da Bíblia que nós precisamos ter fé porque nós não estávamos lá, né? Sim. Mas se nós acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus e nós temos fé para isso, com certeza o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia da melhor forma, mesmo que nós não tenhamos o mesmo nível de estudo, por exemplo, mesmo nível de cultura ou renda social, etc. Isso não importa. Eu acho que a partir do momento que você abre o coração e quer entender a Bíblia, aprender mais sobre a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa mente, né, de uma forma que nós possamos entender a Bíblia, né, compreender a Bíblia por ela mesma, né. Então, eu acho isso muito interessante, né, não importa o seu nível de estudo, o seu nível de inteligência, Deus, de alguma forma, vai, se você abrir o coração, te colocar o entendimento para entender a Bíblia, né. Sim. Eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade, assim, inclusive foi o melhor professor que eu já tive na faculdade, uma pessoa que eu tenho muito respeito, assim, muita admiração. E ele gostava muito de falar que ele era ateu quarta geração. E ele tinha muito orgulho disso. Só que era uma pessoa que entendia muito de Bíblia. Ele já tinha lido a Bíblia várias vezes. Mas se ele já tinha lido a Bíblia mais do que eu, inclusive, qual que é a diferença entre nós, né? E você tocou realmente num ponto-chave. Porque ele lia a Bíblia como um livro qualquer, né? Ele não tinha fé de que a Bíblia era a palavra de Deus, que a Bíblia era a revelação, né, de Deus, que foi transcrita, inspirada, né? Foi inspirada por Deus. Então, isso não tinha como fazer diferença na vida dele, né? O Espírito Santo não tinha como agir se ele não abrisse a porta, né? Do coração e da mente para entender aquilo como a palavra de Deus. E de forma rápida, antes de você tentar concluir qualquer coisa assim, eu tive pensando a respeito desse questionamento de uma pessoa ateísta e tal. Cara, como é interessante. Eu parei e pensei assim, se eu estou duvidando de um Deus que parece, né, tão fantasioso e tal, será que eu estou certo?
engraçado, se eu parar e me analisar, eu mesmo sou uma formação né, formação de sistemas imunológicos e de células e junção de trilhões e trilhões que dá uma, né, que forma esse ser que ao mesmo tempo é vulnerável, mas ao mesmo tempo se emociona, raciocina. Eu em si, eu sou fantasioso. Eu, com pessoa, qualquer coisa na natureza em si, é totalmente fantasioso. Achar que abrir o mar vermelho é fantasia, meu amigo, isso aí não é nada também, não. Isso aí é o mesmo nível do que eu, de que você, de que um cachorrinho, de que uma. Tudo é muito surreal. Não é assim, ah, não, achar que Deus existe, sabe, é fantasioso demais. Meu amigo, tudo nessa vida, tudo é surreal se você parar para pensar. Eu, você, nós no geral, enfim, isso é uma reflexão. Assim, é muito simples. Deus existe fácil, porque eu existo. Olha só como eu sou. Né? Um animal existe, olha só. Deus existe. É tudo muito surreal. Tudo. Pare para pensar mesmo. Nós somos muito complexos, né? Se a gente para pensar, complexidade. é muito complexo. Então, assim, para a gente finalizar, gostaria de deixar aqui um último pensamento que veio no nosso guia, né, na sexta-feira, que eu achei bem interessante, que diz assim: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter e revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Então, na verdade, a palavra de Deus é o cerne da nossa vida espiritual, no sentido de que tudo que a gente precisa para a salvação está lá, né? Como a Bíblia mesma diz em todos os seus livros, né, que a essência é Cristo. Então, como Cristo ele é o doador da salvação, né, eu acho que a Bíblia ela vem revelando isso, revelando o Pai, revelando Deus, né, através de todos os livros, né. Então, eu gostaria de terminar com esse pensamento, que nós possamos estudar a Bíblia com mais afinco, assim, com vontade realmente de aprender realmente sobre Cristo e deixar o Espírito Santo nos trabalhar em nós, né? Se nós estivermos abertos, nós vamos conseguir compreender realmente o que a palavra de Deus e o que ela nos diz sobre a nossa vida diária, né? Tem ali todos os assuntos dentro da Bíblia tem resposta ali para nossa vida diária, e como o guia vem trazendo, elas são a norma do caráter, né? Então, se nós quisermos ter um caráter da mesma forma a imagem de Deus, então tá tudo dentro da Bíblia. Se nós estudarmos a Bíblia, nós teremos um caráter parecido com o caráter de Deus, que o caráter que Deus quer para nossa vida, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, pela boa discussão aqui do guia. E você nos siga também nas nossas redes sociais, no YouTube, procura lá youtube.com/Home Church Santos. No Instagram também, estamos lá, Home Church Santos. Nos siga, nós vamos postar esses vídeos a cada sábado nas redes sociais. E fique à vontade, quando nós voltarmos, reunir, venha visitar também a Home Church aqui em Santos, tá bom? Então, um abraço para todos, boa noite. Valeu. Já editou aí? Já editou?